Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar de análise combinatória, com o intuito de fazer uma diferenciação entre o uso do arranjo e da combinação. Ou seja, tentando diferenciar o uso do arranjo e da combinação por meio de dois exemplos que vão ter um enunciado comum aqui. 6 pessoas, Paulo, Roberto, Joana, Miguel, João e Antônio, irão formar um grupo para um trabalho. Quantos grupos diferentes de 3 pessoas podem ser formados? Esse é o item A. Item B. Se cada integrante do grupo ocupar um cargo diferente, presidente, tesoureiro e secretário, de quantas formas diferentes eles podem ser organizados? Então, no item A, nós temos um problema que fica caracterizado como combinação. Por quê? Porque esse grupo que vai ser formado, ele não tem uma diferenciação no posicionamento das pessoas. Então, se eu formo um grupo com Paulo, Roberto e Joana, ou com Joana, Roberto e Paulo, mesmo trocando a ordem das pessoas, eu vou estar indicando as mesmas pessoas, ou seja, eu vou estar formando o mesmo grupo. Então, isso caracteriza um problema de combinação. Como é que a gente resolve um problema de combinação usando o princípio fundamental da contagem, como nós já estudamos? Basicamente é o seguinte, a gente vai desenhar aquelas 3 casinhas, como eu estou fazendo aqui, ó. Então faço o desenho aqui das 3 casinhas, e aí a gente pensa da seguinte forma, eu tenho 6 pessoas para o primeiro posicionamento, eu tenho 5 pessoas, né, como eu já usei uma para o primeiro posicionamento, então vou ter 5 pessoas para o segundo, e por fim 4 pessoas para o terceiro. Como eu tenho um problema de combinação, nós temos que fazer aquele ajuste da combinação, que é dividir pelo número de casinhas que eu tenho no problema, que no caso é 3, fatorial. Então, no caso, aqueles 6, 5 e o 4, eles vão se multiplicar pelo princípio fundamental da contagem, 6 vezes 5 vezes 4. E para retirar as combinações que seriam iguais, a gente divide por 3 fatorial. O 6 vezes 5 vezes 4 vai resultar em 120. E o 3 fatorial, a gente já sabe calcular isso, resulta em 6. Então ficamos com a fração 120 sobre 6. E 120 dividido para 6, isso resulta em 20. Então a resposta para o nosso primeiro item, 20. Já no segundo item, nós temos, no item B, se cada integrante do grupo ocupar um cargo diferente, presidente, tesoureiro e secretário, de quantas formas diferentes eles podem ser organizados? Então, a gente tem que pensar o seguinte, mesmo que eu coloque Paulo, Roberto e Joana, se Paulo for o presidente, Roberto tesoureiro e Joana secretária, se eu trocar essa ordem e colocar a Joana como presidente, o Paulo como tesoureiro e o Roberto como secretário, automaticamente eu formei um novo grupo. Então isso caracteriza um problema de arranjo. Então num problema de arranjo, basicamente eu vou fazer essa diferenciação ilustrando o problema, né, pela compreensão de um exemplo, e o cálculo ele é muito similar ao problema de combinação. O início é o mesmo, eu vou fazer as 3 casinhas e vou colocar as 6 pessoas que eu tenho para a primeira, utilizando uma 5 para a segunda, utilizando outra 4 para a terceira. E com isso, eu não vou precisar fazer aquele ajuste de dividir, porque não é um problema de combinação. Então, basicamente, nessa situação, a gente resolve a multiplicação dos 6 vezes 5 vezes 4. E aí isso vai totalizar o nosso 120. Bom, então o que eu tenho que perceber aqui? Que num arranjo, a ordem dos termos ela importa. Já na combinação, a ordem dos termos não importa. Então vamos escrever o seguinte. Arranjo. A ordem dos termos importa. Combinação. A ordem dos termos não importa. Então a dica para diferenciar o uso do arranjo e da combinação é sempre fazer um exemplo no começo de tudo. Né? Pegar um exemplo, pegar uma situação, uma situação ali da própria situação que está sendo analisada e tentar formular uma variação. Se constatado, como a gente fez no exemplo ali, que se situa do mesmo jeito, eu tenho um problema de combinação.
Se alterou o resultado, então eu tenho um problema de arranjo. Então é dessa forma que a gente faz a diferenciação. Então era isso. Basicamente, para a gente saber diferenciar arranjo de combinação, a gente faz essa pequena análise que a gente acabou de abordar aqui. O vídeo de hoje era isso, espero que tenham gostado. Até a próxima.